Olá, tenham todos um bom dia, uma excelente quinta-feira. Eu sou o Gleison Lima e mais uma vez apresento com vocês aqui o Café com o Delegado. Vou esperar que vocês entrem aí nessa live de hoje, que hoje eu quero falar muita coisa interessante. Vou até baixar meu som aqui um pouquinho, para a gente conversar mais uma vez sobre alguns assuntos bem pertinentes aí às carreiras policiais, aos concursos públicos no geral. E meu foco aqui no Café com o Delegado é trazer com vocês nesses 20 minutinhos, muito rápido, com muito foco, dicas imprescindíveis aí para você que vem fazer concursos públicos. Bom dia aí ao Gustavo, bom dia a todo mundo que está entrando na nossa live, bom dia ao Gilberto. E que a nossa vontade é que vocês tenham sempre um avançar aí em seus estudos, bom dia Elaine, e que vocês tenham sempre essa motivação para prosseguir nos estudos com vocês. Bom dia, Deluna. E eu gostaria realmente hoje de passar algumas coisas. Eu vi ontem informativos da STJ bem interessantes, mas antes eu queria retomar um pouquinho uma base que eu sempre fiz aí quando eu estudei para concurso público, especialmente para as carreiras policiais, seja como investigador, seja como delegado de polícia. E hoje a meta é que a gente possa pensar um pouquinho sobre a segurança pública. Bom dia, Bia. E a ideia é que vocês comecem a repensar que conhecimento para se passar em um concurso deve ser estrutural, tá? E o conhecimento estrutural ele precisa ser avançado para que você de fato possa cada vez mais elevar o nível de conhecimento. Às vezes uma coisa que eu vou falar aqui agora vai ser muito comum para quem estiver me ouvindo aí. Bom dia, Simone, bom dia a todos. E por que eu penso nisso? Porque a gente pensa assim, tá, gostaria de ser delegado de polícia, gostaria de ser investigador de polícia, que hoje é o oficial investigador de polícia pela nova nomenclatura aí que está pela Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis, mas alguns estados ainda estão adaptando as suas legislações. Uns estão chamando de agente de polícia judiciária, outros estão chamando de agente de polícia, outro como investigador de polícia, e também tem a carreira dos escrivães de polícia, chamada até no Rio de Janeiro de oficial de cartório policial. Enfim, ainda essas nomenclaturas ainda estão se organizando para que se tenha um espelho aí com a legislação nacional, que vai chamar todos de oficial de polícia, oficial investigador de polícia. E quanto à carreira de delegado também, a mesma ideia que a gente tem é de que o estudo precisa ser construído. É uma base que você precisa pensar assim, tá? Eu quero passar num concurso público em 6 meses. Pessoal, é muito relativo esse tipo de coisa. Qual concurso que você quer fazer? Eu quero fazer o concurso do Banco do Brasil, INSS, quero fazer da polícia, quero fazer de tudo que aparecer na minha frente. A tendência de que quando você atira para todos os lados, você não consegue avançar nas etapas do concurso. Porque é o seguinte, vamos supor aí o estudo para as carreiras policiais. É por óbvio que as carreiras policiais ela vai ter um peso um pouco maior para as partes que vão envolver direito penal, processo penal, menos aí com direito administrativo, medianamente com direito constitucional. Ao passo que quando eu vou falar de um concurso geral, Banco do Brasil e INSS, o foco, obviamente, não vai ser aí direito penal, processo penal, legislação penal especial, cobrar peças práticas. Entende que vocês têm que, ir para uma pegada de concurso em que você, primeiro, se veja um pouco naquela carreira. Entenda que, na minha opinião, eu acho que não tem esse negócio de eu nasci para ser polícia. Não, você pode ser uma pessoa que se anuncia como que nasce para ser polícia, às vezes lá dentro não se identifica tanto com a carreira, quanto pessoas que nunca viram essa carreira na frente policial e entra de cabeça e de fato se torna um grande servidor da segurança pública. Pois bem, entendido isso, entenda, eu gostaria que vocês pensassem comigo o seguinte: para que a gente possa consolidar os estudos para passar em concurso, você precisa ser profissional dos estudos. Não adianta. Hoje nós temos uma quantidade enorme de concorrentes. Então, você pega um concurso público, é natural que ele tenha 5, 7, 10 mil concorrentes, 12 mil, 15 mil. Fiz um concurso para delegado que tinha 35 mil candidatos para tirar 50 vagas num primeiro momento. Então, você já tem que entrar preparado para entender que a segurança pública em termos de quantitativo de concorrência, ele é muito alto. Então você precisa consolidar bem os seus estudos aos poucos. Então eu vou dizer uma coisa
básica. Hoje a gente ia falar de polícia comunitária, mas quando eu estava estruturando a ideia de conversar com vocês hoje, eu pensei, poxa, por que não pensar um pouco em segurança pública em si, conectando aos dois pontos, direito administrativo e direito constitucional. Por quê? Porque quando eu pego a administração pública, que ela pode ser exercida de uma forma direta ou indireta, vamos lembrar que a forma direta, a própria administração vai realizar os próprios serviços. Por exemplo, a polícia ou as polícias, elas pertencem à administração pública direta. Mas nós temos também a administração pública indireta. Nós temos autarquias, fundações, empresas públicas, como por exemplo a Caixa Econômica Federal, sociedade de economia mista, como por exemplo o Banco do Brasil. Nós temos os consórcios em formas de associação. Então a administração pública ou vai exercer diretamente, ou ela vai exercer de uma maneira indireta. Nós, da segurança pública, e vocês, se ainda não forem, mas têm a intenção de pertencer às carreiras policiais, vão pertencer à administração pública direta. E aí quando a gente vê isso, a gente vê que quando conversamos sobre administração pública, o artigo 37 seguintes ali da Constituição Federal vai anunciar a própria estrutura da administração pública. Só que lá na frente, na Constituição, no artigo 144, a gente vai ter o que é a segurança pública, que significa que é um braço da administração pública direta, exercida diretamente pelo Estado. E dentro da segurança pública, por que eu estou fazendo esse caminhar? Eu estou caminhando com vocês para ver como é que a gente consolida os estudos. Tem gente que eu vou falar aqui agora, eu vou falar assim, não sei nem por onde está passando da Constituição Federal. Por isso que a gente tem que pensar, poxa, quando eu pego a Constituição Federal, tem quantos artigos? 250. Ela é dividida como, mais ou menos assim? Ela vai ter direitos e garantias fundamentais, ela vai ter segurança pública lá na frente, ela vai ter a organização administrativa do Estado depois do artigo 37, ou seja, ela é estruturada de acordo com vários temas. Quando eu vejo a Constituição Federal, aí hoje o tópico tratando da segurança pública é um tijolinho que eu vou criando para poder consolidar o meu conhecimento. Aí eu vou falar assim, tá, segurança pública é um dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, e exercido por alguns órgãos que vocês que desejam fazer concursos públicos poderão um dia ocupar. Por exemplo, eu quero ser um policial federal. Lá no artigo 144 da Constituição Federal vai falar da Polícia Federal. Só que a Constituição, gente, ela é o norte. As carreiras da Polícia Federal, elas serão faladas numa lei à parte. Então vocês vão falar assim, tá, eu gostaria de ser um delegado da Polícia Federal, gostaria de ser um agente da Polícia Federal, gostaria de ser um escrivão da Polícia Federal, ou um papiloscopista da Polícia Federal, ou mesmo um perito da Polícia Federal. Então, esses cargos estarão delimitados numa determinada lei. Nós vamos lembrar que para construir esses cargos, eu saí de onde? Da Constituição Federal, que é a nossa lei maior do país aqui. Então a Constituição Federal me norteou que existe uma polícia chamada de Polícia Federal. Da mesma forma, quando a gente está no artigo 144 da Constituição Federal, a gente vai enxergar ali quem? Olha, ali dentro tem a Polícia Rodoviária Federal, que por incrível que pareça é uma polícia que está com uniforme, mas não é uma polícia militarizada, ela não é militarizada, ela é uma polícia uniformizada, que tem uma diferença. Nós temos a Polícia Ferroviária Federal, pouco falada. Eu acredito que com o tempo ela nem deverá estar mais dentro da estrutura da segurança pública, ao menos eu acredito assim, mas ainda está lá. Mas nós temos também o quê? As polícias civis, as polícias militares, os corpos de bombeiros militares, as polícias penais. Vejam quantas polícias eu tenho a possibilidade de fazer concurso público. Por isso que o mote fala de segurança pública, de estudar para a segurança pública das carreiras policiais, é muito grande. Você vai, todos os estados vão ter o quê? Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal. Todos os estados vão ter isso. Gente, são 26 estados mais o Distrito Federal. É muito lugar para se fazer concurso público no país. Mas eu quero fazer um concurso público, quero começar como investigador de polícia, né, que vai trocar o nome daqui a pouco. Tá, você quer começar como investigador de polícia? Então não tem problema nenhum você iniciar essa carreira e depois você fala assim, cara, poxa, por que não fazer para perito? Por que não fazer
para outras carreiras policiais? Depois eu olho isso aí para você, sobre alterações do CP. Eu creio que sim, mas eu tenho que avaliar exatamente o ponto do edital que fala isso. E um ponto importante que o colega colocou ali, sempre analisar o edital do concurso público. Quero fazer para a Polícia Civil do Estado de Pernambuco. Poxa, precisa analisar o edital do concurso público de Pernambuco. Eu vou fazer para a Polícia Militar do Estado do Amazonas. Eu vou fazer para delegado da Polícia Civil do Distrito Federal. Inclusive é um concurso que a gente aposta muito que ele esteja na iminência aí de acontecer. Eu vou fazer para investigador da Polícia Civil de Minas Gerais. Inclusive o concurso já está novamente destravado. Então, vamos colocar aí que é muito importante você conhecer a estrutura daquilo que você vai ter como um possível cargo seu no futuro. Porque você tem que pensar assim, cara, tá, preciso estruturar os meus estudos. Quando eu for estudar direito constitucional, é claro que se você estuda para as carreiras policiais, você tem que conhecer muito bem o artigo 144 da Constituição Federal, que fala justamente sobre segurança pública. Falei de todos os órgãos da segurança pública. Não, mas ainda lembrei de quem? Poxa, guardas municipais. Pessoal, é claro que nem todos os municípios do Brasil têm guardas municipais. Tá? Há quem diga que está em torno de 1.000 e poucos municípios que possuem guardas municipais. Num Brasil que tem 5.570 municípios. Pois bem, nós temos um espectro de possibilidades de trabalhar com a segurança pública, porque, é claro, para qualquer político, ele vai colocar a possibilidade, se fala de segurança pública, como um dos seus planos de governo. Então, a segurança pública ela vai desde uma escala municipal, a uma escala estadual, a uma escala federal. Por isso que os concursos eles são muito mais recorrentes. Ah, você não tem no estado, eu tenho no outro, eu tenho no Brasil, eu tenho na PRF, eu tenho na Polícia Federal. Inclusive, quando abre da PRF, abre geralmente muitas vagas. E tem uma característica interessante para concurso público das carreiras policiais, que é justamente o seguinte, é a quantidade de vagas. Via de regra, está ali anunciado a quantidade de vagas, mas o concurso muitas vezes chama muito mais gente. Então isso é um caminho para você seguir e trilhar. Mas aí vem um toque que eu vou falar com vocês. Não adianta estudar de última hora para passar em concurso público de alta performance. Não adianta. Por quê? Porque enquanto a gente está ali pensando em estudar, há uma pessoa pelo menos começando a estruturar o seu próprio cronograma de estudos. O que é formar um cronograma de estudos? É você estruturar uma base na qual você possa falar de vários, você possa verificar qual é a sua disponibilidade. Eu tenho 3 horas para estudar no dia, picadas. Não pensa que eu preciso estudar 3 horas contínuas. Não. Se você tem 3 horas picadas e se você de fato cumpre essas 3 horas, pode ser 1 hora antes de ir para o serviço, meia hora no horário do seu almoço, que você apertou ele um pouquinho, meia hora voltando para casa, se tiver um Uber, um ônibus, alguma coisa assim, e 1 hora quando você chegou à noite. Cara, você fez 3 horas. É muita coisa, sendo bem sincero. Só que é muita coisa quando você estuda concentrado. Se você estuda com o celular na mão, se você estuda sem se isolar para aquele mundo em que, naquela hora que você se dedicou àquele concurso, via de regra, seu estudo é falho. Então, quando a gente fala de 3 horas, estudar 3 horas concentrados, às vezes vale muito mais do que estudar 6 horas de uma maneira completamente relaxada, pensando na vida, parando toda hora, etc e tal. É melhor você falar assim, eu tenho 1 hora para fazer isso aqui, vou pegar minha xícara, vou pegar meu café, vou pegar minha água, vou sentar e vou fazer 1 hora. Pronto. Do que você falar assim, cara, tem 3 horas disponíveis de uma vez aqui. Passou a primeira hora, você levanta, vai fazer uma coisa, mexe no celular, faz outra. Poxa, isso aí faz você não evoluir nos seus estudos. E isso é comprovado, inclusive. Então, estudo concentrado é um caminho. 2, estruturar seus estudos. Viram que eu parti hoje da Constituição Federal e a gente chegou aonde? Chegou na segurança pública, que é um cargo que vocês pretensamente gostariam de ocupar aí dentro das carreiras policiais, qualquer um aí da segurança pública. Então, estruturar o caminho para que você possa estudar é criar alicerce, criar tijolinho por tijolinho. Ninguém nasce sabendo. Olha, numa brincadeira hoje, de alguns minutos, nós falamos de administração pública direta, administração pública indireta, Constituição Federal, distribuição da Constituição Federal, segurança pública, dicas de concurso. Então é aproveitar pequenos tempos para que você possa falar assim, cara, já joguei um chip hoje, vou dar uma sentada, deixa eu ver sobre o artigo 144 da Constituição Federal.
E aí você organizar os seus estudos, eu vou até falar em um dos nossos encontros aqui sobre formar o cronograma de estudos. Como que eu organizo isso? Como que eu organizo o meu dia? Porque você vai falar assim, ah, mas o meu colega passou com tanto tempo, o meu colega tem mais tempo de estudo. Esquece isso. Eu estou te falando com experiência própria, eu sempre trabalhei e estudei. Então, trabalhei mesmo, tenho que ir para o trabalho, resolver as coisas lá e achar espaços para poder estudar. Então, a ideia é não ficar falando sinceramente com vocês aqui, que eu sempre falei com vocês que café com o delegado é papo reto. Então, sem muita firula, olha, vocês vão precisar cumprir uma etapa, vai doer um tiquinho. Porque a gente vai sair de alguns pontos de conforto para que a gente vá para um certo propósito, que geralmente o propósito ele é muito maior do que o prazer. Sempre eu tive esse cálculo para poder colocar na cabeça. Eu tenho 100% de tempo, tá? 90%, na época de concurso, tá? 95% do seu tempo está focado no seu propósito. Tempo livre. Por quê? Porque você vai ter 5 minutinhos de prazer, de algumas coisas que você gosta de fazer, mas 95% colocando na cabeça vai ser para o seu propósito. Para que, depois que você atingir o seu propósito, você possa ir ganhando espaço e percentual para ir para os seus prazeres. Vai para 7%, 10%, 15%, 20%, aumentando os seus tempos de prazer, que é as coisas que você gosta de fazer, para que, através do seu propósito, você tenha conseguido isso. Então, não existe cálculo certinho para estudo. Tá? Existe uma completa desproporção. No momento que você está com o seu propósito, vai ser muito maior a doída, vai ser muito maior essa ideia do seu propósito. Então, fiquem ligados nisso, é muito importante que você estruture os seus estudos de uma maneira extremamente coordenada. A disciplina, a constância, a organização, ela vale mais do que muita coisa que você imagina. Ah, mas tem que ser um gênio, tem que ser um cara que estudou a vida inteira, tem que ser um cara que tem um berço de ouro, etc. e tal. Não tem nada a ver. O que significa que você tem que ter organização, disciplina e constância. Isso vai fazer com que você passe em concurso público. O que eu estruturei para vocês aqui hoje foi só para vocês refletirem o quanto que rapidamente a gente consegue moldar a estrutura dos nossos estudos. Então, para a gente, só porque eu não gostaria de deixar de passar duas coisas que eu vi ontem no informativo do STJ, e inclusive eu recomendo fortemente, eu tinha um professor no meu doutorado que ele falava assim, recomendo fortemente. Quando ele falava isso, você tinha que anotar tudo que pudesse, tá? Depois eu não consigo falar agora sobre a plataforma, mas qualquer coisa manda um direct pra gente aqui, que vai ficar mais prático, tá? Mas de toda forma, é só pensar o seguinte, eu preciso estruturar os meus estudos de uma maneira muito coordenada para que eu possa atingir meus objetivos. E aí veio o informativo do STJ ontem e tratou de 3 temas que eu achei assim muito bacana, muito interessante, e eu falo assim, poxa, vai lá, dá uma olhadinha no informativo STJ, sabe como é que você procura? Google, rapidinho, coloca assim, informativo STJ, já vai cair no 829, que é o último, que saiu hoje dia 17, saiu dia 15. Então assim, antes de você abrir ele, dá um Ctrl F no seu computador, escreve penal, só para você aguçar os seus instintos aí. Vocês vão ver 3 julgados ali que eu achei interessante, um deles falou o seguinte, o requerimento de arquivamento de inquérito policial pelo Ministério Público. Quando o Ministério Público requer o arquivamento de inquérito policial. Se ele se fundar em extinção de punibilidade, ou como é que falou? Extinção de punibilidade, ou então, ou então atipicidade da conduta. Nesses 2 casos, se o Ministério Público requer o arquivamento, faz coisa de julgado material, não pode mais mexer. Então, dá uma lida nesse julgado, lá no informativo de número 829, saiu antes de ontem, dia 15. Dá uma lida nele, vocês vão ver que assim, puxa vida, quanto esclarecedor é isso aqui. Me falou sobre arquivamento de inquérito policial ou de outro procedimento investigatório, por exemplo, o PIC, que o Ministério Público faz. Achei interessantíssimo o julgado. Sabe por que a informativa é bom de estudar? Porque você vê o caso concreto. Então você acaba assim, se tiver um vadimédico vendo a lei, que eu sempre recomendo do lado, você já vai vendo e fala assim, caramba, cara, isso aqui tá me fazendo entender o caso. Então estudar também, lendo informativos, é um caminho bem legal. Então, falando de arquivamento de inquérito policial, como fala de inquérito policial, é muito comum de cair em carreiras policiais, então dê uma olhadinha lá. Outra coisa é uma causa de aumento de pena que tem nos crimes contra a dignidade sexual, também
contra a dignidade sexual de crianças, de adolescentes, de vulneráveis, né? Então, esse informativo do STJ, ele trouxe também essa informação de que é o seguinte, um cara que é motorista de van, ele detém autoridade sobre a criança ou adolescente que está dentro da van. Portanto, se ele dentro ele comete um crime, por exemplo, de estupro de vulnerável, com o artigo 217A do Código Penal, e que tem uma pena de 8 a 15 anos, quando esse cara vai lá e comete determinado crime nessa categoria, ele vai ter um aumento de pena de metade, consolidado agora no julgado do STJ. Ou seja, uma pena que vai de 8 a 15, ela chega a ser uma pena de 12 a 22 anos e meio. Aumentou e muito. E um outro julgado que eu achei bem interessante aqui, é falando que a continuidade delitiva ela não impede a celebração de acordo de não persecução penal. Então, eu reservei esses últimos minutos só para poder aguçar vocês a importância de estar vendo e lendo informativos de STJ e STF. Nessa brincadeira aqui a gente estuda processo penal, estuda crimes contra a dignidade sexual, estuda causas de aumento de pena, sabe? Estuda direito penal misturado com direito administrativo. Então, aguçem essa vontade de estudar, essa vontade de ler uma coisa, ler outra, mas de uma maneira totalmente organizada. Informativos da STJ e STF é bom ler toda semana, dar uma corrida de olho. Não é ler detalhe não, gente. Lê a manchete, interessou, dá uma olhadinha mais por dentro, porque fica bem legal, beleza? Hoje foi esse motivacional para vocês, misturado com uma carga de estudo, de jurídico, porque a gente tem que coordenar esses dois ao mesmo tempo, para que vocês possam estar cada vez mais aprimorados. E eu fico muito feliz de estar com vocês aqui nessa quinta-feira, 7 horas da manhã, que eu acho que é bacana a gente trocar esse tete a tete aqui. Tendo dúvidas, falem com a gente aqui, falem, sempre que eu puder eu vou responder, porque como o tempo é curtinho, vou tentar responder o máximo, mas eventualmente ficou com dúvida, manda no nosso direct aqui que a gente dá um jeitinho de responder a vocês, tá bom? Excelente quinta-feira para vocês, tenham já um próximo final de semana abençoado, que seja de boas iluminações, bons estudos, boas energias, para que vocês possam avançar e conquistar tudo que vocês desejam aí, beleza? Esse é o informativo de número 829, tá bom? Grande abraço para vocês e a gente se vê certamente na próxima terça-feira, cravadinho, 7 horas da manhã, com o nosso Café com o Delegado. Grande abraço, gente. Bom dia a todos aí.